meus amigos e minhas amigas. Espero encontrá-los bem. Desejo que todos tenham uma excelente semana. Hoje eu quero refletir com vocês uma carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 4, que diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir que a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é muito rico, porque o apóstolo Paulo deixa aqui muito claro para todos nós, sobretudo para a igreja em Éfeso, que foi a destinatária desta carta, que a salvação não se dá pela fé. E não é mérito nosso, mas é mérito de Deus. Mas por que eu trouxe essa reflexão hoje? É muito comum, há uma definição de um sociólogo e filósofo que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, que ele conceitua a religião como um conjunto de discursos e práticas referentes a seres superiores e anteriores ao ambiente natural e social, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Então, esse conceito, majoritariamente, ele está presente nas religiões, sobretudo nas religiões cristãs. Então, se estabelece uma relação de barganha, de troca. Você obedece, você cumpre determinadas obrigações, determinados ritos, determinados procedimentos, e você está salvo, e você, então, será abençoado. Quem não cumprir será amaldiçoado. E aqui, esse texto que nós lemos, ele nos remete, que não é isso. Não é a nossa conduta, isso aqui não é uma justificativa para que nós façamos o que bem entendermos, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e direciona a sua vida pela ação do Espírito Santo. Mas o que o texto está nos dizendo que não é mérito nosso, porque Deus ele nos ama e nos amou de modo incondicional, de modo ímpar, que por meio da sua graça, por meio de Jesus Cristo, ele reconciliou o mundo e nos liga até ele. Mas isso não é mérito nosso, isso tem que ficar muito claro. Isso é mérito de Jesus, ele é o critério, ele é a nova aliança, ele é a justiça de Deus manifestada em nós. Não é por nossas condutas, ou por nosso cumprimento de obrigações, ou até mesmo de mandamentos, que nós vamos alcançar o amor de Deus. Não, ele nos ama. Mas Anderson, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me amar? Sim, ele vai continuar te amando. Mas se você tem seu coração, como Jesus escreveu na carta, como João relata no seu evangelho, a fala de Jesus: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos e a minha palavra. Então nós vamos estabelecer uma relação com o Criador, uma relação com o Eterno, pelo amor e não pelo medo, porque esse critério de obediência a procedimentos, a rituais, não, porque eu vou à igreja, não, porque eu não vou, porque eu li, porque eu fiz, estabelece uma conduta de medo, de culpa, que fica cada vez mais presente nas religiões, e as pessoas cada vez mais, na sociedade, a gente vê que há um ranço exacerbado, há um ranço que eu acho que é difícil de tirar já com as religiões cristãs, por conta dessa cultura de medo. Então, que Deus é esse que você tem que seguir ele pelo medo e não pelo amor? Não é o convite de Jesus. O convite de Jesus, o evangelho de Jesus, é essa boa nova que nós somos amados por ele, todos nós de forma indistinta, não independe da sua condição. Deus ele te ama e ponto final. Não há ponto e vírgula, não há qualquer outro tipo de separação, mas ele é amor incondicional e isso não é dom nosso, como o apóstolo escreveu aqui nessa carta aos Efésios, mas é dom de Deus. A graça, ela é de graça. E a graça, ela muda o nosso interior, ela muda o nosso coração, para que nós possamos conformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não acredite que será pelos seus méritos, será pelas suas ações que você vai alcançar o favor de Deus. Não, ele já está na sua vida. Mas a partir dessa graça, do Espírito Santo que está no seu coração, você conforma o seu caráter ao caráter de Cristo e não precisa ter medo, não precisa ter culpa, porque Deus é amor. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Até a próxima.